E aí, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo, de matemática. Hoje vamos começar uma sequência de vídeos com orientações para o material disponibilizado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso. Então vamos lá. Vocês podem acessar esse material diretamente no site aprendizagemconectada.mt.gov.br, o link que está aqui na descrição. Ou simplesmente vocês podem vir aqui no Google, digitar Seduc MT. Vocês vão dar um Enter. Ao entrar na página da Seduc, já vai ter uma janela que direcionará vocês ao site da aprendizagem conectada. Tudo bem? Aqui é a página principal da aprendizagem conectada. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos direto ao nosso interesse, que é o ensino médio. Tá. Aí tem as opções e vamos clicar em ensino médio. Muito bem. Aqui nós temos parte diversificada do integral, regular e pré-ENEM, isso tudo dentro do ensino médio. Vamos clicar no regular, ok? Aqui nós temos os materiais de cada uma das semanas já disponíveis, tá? Então, vocês vão na semana de interesse, ok? Vamos acessar o conteúdo e nós temos um material apostilado, uma tarefa complementar e a tarefa semanal. Nós vamos dar foco aqui nos vídeos no material apostilado e na tarefa semanal, porque é o fundamental que vocês precisam, tá? A tarefa complementar é ideal que se faça assim, porque tudo que vocês fazem é aprendizado. Tudo bem? Então vamos lá. Clicando no material apostilado, vocês vão escolher uma das disciplinas de cada um dos anos recorrentes do ensino médio, primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano. Tarefa complementar é a tarefa semanal. Temos atividades, primeiro, terceiro, segundo ano, não está certinho na ordem, mas estão todos aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Estamos no material do segundo ano. Texto: a matemática do novo coronavírus. O coronavírus que provoca a Covid-19 pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco expedidas pela boca ou narinas, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam Covid-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar um objeto, como por exemplo, beber no mesmo copo que o portador do vírus tem usado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, devem-se manter uma distância de pelo menos 1 metro da pessoa com sintomas evidentes. Algumas medidas, tais como quarentenas e restrições de viagens, atualmente em vigor em muitos países, também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública estão recomendando outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de tempo, geralmente 14 dias, dependendo do nível do risco de exposição. São diversos fatores diferenciais importantes em uma pandemia como a que estamos atravessando. Do achatamento da curva do gráfico 1, as medidas de idade e outros fatores. Cada elemento pode ser medido por gráficos, e principalmente a comparação com o que outros países já enfrentaram com a pandemia, para tentarmos prever o futuro, para podermos também nos prevenir. Temos as fontes do texto. O gráfico 1 ilustra como retardar o pico da epidemia. Vamos lá. Essa primeira curva mais aguda, ela indica que são os contágios
sem medidas de controle, sem o cuidado excessivo de lavar as mãos, sem o controle de quarentena, sem nem nada, sem nada. Como se a vida fluísse normalmente. Tudo bem? Aí, essa linha pontilhada indica a capacidade do sistema de saúde. Ou seja, sem controle nenhum, o sistema de saúde não suporta. Em lugar nenhum. Tudo bem? Com as medidas de controle de saúde, segundo a OMS, essa curva é achatada e ela tende a ficar abaixo dessa capacidade oferecida pelo sistema de saúde. Ela tende, né? Então, ou seja, tudo que tiver acima dessa linha pontilhada, registrado o número de mortes pela Covid-19. Tudo bem? Aqui as fontes do gráfico. E mais um textinho, vamos lá. A necessidade de achatar a curva, representada no gráfico acima, indicava o impacto que o acúmulo de casos da doença em um curto espaço de tempo pode provocar sobre o sistema de saúde brasileiro. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registrou até o dia 6 de abril de 2020 12.056 casos confirmados de Covid-19 e 553 óbitos, com taxa de letalidade de 4,6. Esses dados são até dia 6 de abril. O Ministério da Saúde estima que o Brasil entre daqui a um mês na fase de aceleração descontrolada dos casos do novo coronavírus. Segundo projeção apresentada no dia 8 de abril de 2020, o início dessa etapa está previsto para 19ª semana do ano, entre 4 e 10 de maio. A quantidade de casos da doença Covid-19 deve começar a desacelerar a partir de meados de junho. Veja o gráfico 2 da evolução da Covid-19. Então temos o gráfico 2. Aqui nós temos um gráfico com uma característica exponencial, tá? Quando ele apresenta esse formato de curva, quer dizer o quê? No começo, o crescimento é lento, mas com o passar dos dias, essa curva vai acentuando, ok? Vai crescendo com maior velocidade. São casos oficiais de Covid-19 no Brasil, isso até dia 8 de abril. 8 de abril. Ao final do gráfico 2, temos mais um textinho. Porém, quando não adotadas as medidas preventivas, veja como se dá o crescimento dos casos do coronavírus no mundo. Para mais informações, acesse o blog, tem a referência de um blog do Vinícius Santos, e veja explicações de como se realiza o cálculo da evolução exponencial do coronavírus. O Covid-19, sigla para coronavírus disease 2019, é uma doença contagiosa que surgiu em meados de dezembro de 2019, com os primeiros casos na cidade de Wuhan, na China. Hoje, o mundo passa por uma pandemia graças à progressão de contágio da doença, que cada vez se mostra de forma exponencial. Agora olha só essa ilustração. Por que a taxa de contaminação do Covid-19 é considerado elevada? Cada pessoa infectada com o vírus contamina outras 3 pessoas. Muitas vezes a doença não apresenta sintomas, o que eleva a sua propagação. Às vezes a pessoa é assintomática, ela não sente os sintomas do Covid, mas essa pessoa é um potencial transmissor da doença. Então olha só a ilustração. Uma pessoa contaminou outras 3 pessoas. Cada uma dessas 3 pessoas contaminou mais 3 pessoas. E cada uma dessas 3 pessoas contaminou mais 3 pessoas. Conforme foi ilustrado na figura 2, o grau de contágio do coronavírus é muito alto. Assim, podemos observar que o número de pessoas contaminadas é exponencial. Ou seja, apresenta um padrão que segue uma sequência. Atividade 1.
Perguntas de cunho pessoal, mas que tem conceitos matemáticos. O que é uma sequência? Cite exemplos de sequências. Elas sempre são numéricas? Pergunta. Pausa o vídeo um pouquinho. Voltou? Ok. O que é uma sequência? Cite exemplos de sequências. Elas sempre são numéricas? Não necessariamente. Elas podem ser algébricas. As letras do alfabeto, por exemplo, é uma sequência. Tudo bem? Outros exemplos de sequências não numéricas são os meses do ano. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que você vá ao dentista a cada 3 meses. Se sua primeira consulta foi em fevereiro, o seu retorno será em maio. E a sua próxima visita será em agosto. E a próxima será em novembro. Tudo bem? Observando a sequência disponível na figura 2, podemos prever outras fases de contaminação de forma matemática? Então, ó, primeira fase, segunda fase, vamos supor que essa seria a terceira fase e essa seria a quarta fase. Seria então possível prever outras fases? Sim, porque cada pessoa contaminaria 3. Isso aumentaria o número de contaminação. Se representarmos cada fase de contaminação por A, teremos a sequência A1, A2, A3 e A4. Tudo bem? Sendo A1 igual a 1, A2 igual a 3, A3 igual a 9 e A4 igual a 27, cada uma dessas fases. Tudo bem? Analisando essa sequência, que foi apresentada a partir da figura 2, então quantas pessoas seriam contaminadas na fase 5? Perguntinha. Então, quantas pessoas seriam contaminadas na fase A5? Então, observa bem. O primeiro elemento é 1, o segundo é 3, o terceiro é 9 e o quarto é 27. O que está acontecendo aqui? Sempre multiplicando por 3 o anterior. Então, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, qual seria o A5? 27 vezes 3, que dá 81. Bem? Diante da análise que foi feita até o momento, é possível visualizar que cada uma pessoa infectada contamina mais 3 pessoas. Assim, podemos determinar que, ao multiplicar por 3 cada fase, podemos identificar o número de contaminados na fase seguinte. Logo, o A5 será o A4 vezes 3. Tudo bem? E o A5, 27 vezes 3, 81. Ó, o A4 é 27. Então, o A5 será 27 vezes 3. O que acabamos de citar. Dessa forma, podemos identificar muitas outras sequências. O gráfico de contaminação do coronavírus, com o tempo, apontam que a doença cresce em uma progressão geométrica. Ou seja, os casos se multiplicam a uma razão e apresentam resultados cada vez maiores. De acordo com o site da OMS, no dia 1º de março de 2020 existiam 89 mil casos mundiais. No dia 22/3, 22 dias depois, existiam 294 mil. Isso exemplifica que o número de casos do coronavírus no mundo é crescente e é descrita por uma progressão geométrica. Então aqui, ó, tem uma definição. Uma progressão geométrica infinita é uma sequência A1, A2, A1, AN-1 e AN, onde cada termo a partir do segundo é o produto do termo anterior por uma constante Q, chamada de razão da progressão. Tudo bem? AN mais 1 igual a N. Tudo bem? Então, olha só, aqui ele está falando de progressão geométrica. Mas, na verdade, existem duas, progressão aritmética e geométrica. A geométrica é a multiplicação de um termo
pela razão, gera o próximo termo. Ou, pega um elemento, divide por essa razão, você vai encontrar o termo anterior. Se você multiplica, você encontra o próximo termo. Por exemplo, no caso anterior, 27 vezes 3 deu 81. Se eu pego esse 27 e divido por 3, eu encontro o meu A3. Tudo bem? Olha só. Se eu pego o 9, multiplico por 3, eu encontro 27. Mas se eu divido esse 9 por 3, eu encontro 3. Eu encontro o anterior. Tudo bem? E a progressão aritmética, a razão é uma soma. Tudo bem? Essas são as duas características. Ambas têm razão, ok? Ambas têm razão, as duas sequências têm razão. A aritmética, a razão é uma soma. Você soma elemento, você encontra o próximo. Você subtrai elemento, você encontra o anterior. E a progressão geométrica, você multiplica o elemento, pela razão você encontra o próximo. E você divide o elemento, você encontra o elemento anterior. Pela razão, que é o mesmo valor. Tudo bem? Então vamos seguindo. Então olha só. Aqui ele dá a situação real. Se tomarmos A1 como 1º de março e A22 como 22 de março, teremos A1, 89.500 casos, A2, 94.870 casos, e o A22 como 294.000. Basta descobrir a razão para multiplicarmos os termos e prever de forma aproximada. Tudo bem? Quantos casos terão no A23? Nesse caso, dia 23 de março. Então, atividade 2. Experimente descobrir esse número de casos para A23. Então, vamos ao rascunho. O A1 é... Quem que é esse A1, na verdade? Esse A1 será igual a 9.500. Ok? O A2 será 94.870 casos. Tudo bem? E o A22, que é do dia 22 de março, 294.000 casos. Tudo bem? Então, olha só. Como que a gente vai descobrir essa razão? Essa razão, vamos chamar de Q, porque essa razão será o resultado do quociente de dois valores. Se dividirmos o A2 pelo o A1, teremos justamente a razão. Tudo bem? Então, olha só. Esse Q será o A2. Quem que é o A2? 94.870 dividido por 89.500. Tudo bem? Vamos abrir a calculadora. Ok. E vamos fazer essa divisão. 94.870 dividido por 89.500. Tudo bem? 1,06. Esta é a razão desta progressão geométrica. 1,06. Tá bom? Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Essa razão é justamente o elemento 1 vezes 1,06 deu o elemento 2. Se multiplicarmos esse elemento 2 por 1,06, nós vamos encontrar o elemento 3. Olha só, vamos fazer o teste. O A3 será o A2 vezes a razão. Tudo bem? O A3 é igual ao A2, que é 94.870, vezes 1,06. Vamos estimar para o terceiro dia. Tudo bem? Não é isso que pediu o exercício, mas vale a pena
os conceitos. 94.800 vezes 1,06. 100.488 casos. Então, o A3 seria 100.488 casos. Ok? Pediu a estimativa para o A23. Nós temos o A22. Tudo bem? Então, olha só. O A23 será o A22, o seu anterior, vezes a razão. Então, não adianta discutir com uma progressão geométrica, porque ela sempre terá razão. Tudo bem? Então, A23 será igual. O A22, 294.000 vezes 1,06. Ok? O A23 será igual a 294.000 vezes 1,06. Ok? 311.640 casos. 311.640 casos. Esta é uma estimativa. Tudo bem? Vamos voltar ao material. Então, respondemos. Atividade 2. Experimente descobrir esse número de casos para A23. Tudo bem? Observe como a progressão geométrica é crescente. Seus termos tendem, como o próprio nome sugere, a crescer. No entanto, este é um exemplo em que não estamos considerando a curva, ou seja, a diminuição dos casos. Aplicando a fórmula da PG, teremos a razão sendo aproximadamente 1,06. E dessa forma, para saber quantos casos terão no dia seguinte, basta multiplicar o dia anterior pela razão, que foi justamente o que a gente fez. Importante ressaltar que o gráfico dessa PG será igual ao de uma função exponencial. Tudo bem? Por fim, é extremamente importante ressaltar que durante o período de quarentena, as pessoas devem se manter em suas casas para evitar o contágio e, consequentemente, o aumento dos casos. Então é importante ficar em casa. Tudo bem? A quarentena é necessária para evitarmos o pior dos casos, em que contaríamos com milhões de infectados no Brasil. Portanto, lave bem suas mãos e evite sair nas ruas. Faça sua parte nessa luta contra o vírus. Você teve alguma dificuldade para calcular o A23 sem uma expressão matemática? Podemos utilizar a progressão geométrica como uma expressão que pode nos ajudar nesse cálculo. E definimos a progressão geométrica ou simplesmente PG, progressão geométrica, como uma sucessão de números reais obtida, com exceção do primeiro, multiplicando o número anterior por uma quantidade fixa Q, chamada de razão. Tudo que a gente falou, o texto está falando de novo. Que legal isso. Podemos calcular a razão da progressão, caso ela não esteja suficientemente evidente, dividindo entre si dois termos consecutivos. Por exemplo, na sucessão 1, 2, 4, 8, temos que a razão é igual a 2. Por quê? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Qual seria o próximo termo? 16. Tudo bem? Numa progressão geométrica de razão Q, os termos são obtidos por definição a partir do primeiro, da seguinte maneira. A1, tudo bem? A1 igual a 1, ok. O A2 é o A1 vezes a razão. O A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Por quê? O anterior é A1 vezes Q.
O A3 não seria o A2 vezes a razão? Então, ó, A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado. Então, por exemplo, o A20 seria o A1 vezes Q elevado a 19. Por quê? É o elemento 3, A3, Q elevado a 2, ou seja, N menos 1. Então, para encontrar o último termo de uma progressão geométrica, faremos o primeiro vezes a razão elevado a N menos 1. Se eu tenho 20 termos, vamos pegar outro valor. Se eu tenho 30 termos, A30 seria o A1 vezes a razão elevado a 29. É sempre um anterior. Tá? Então, assim podemos deduzir a seguinte expressão do termo geral da PG, também chamado de enésimo termo, para qualquer progressão geométrica. A n igual a 1 vezes Q, n menos 1. Portanto, se, por exemplo, A1 é 2 e a razão é meio, é 1 sobre 2, então, olha só, o AN é 2 vezes meio elevado a n menos 1. Se quisermos calcular o valor do termo para n igual a 5, o quinto termo, A1, A2, A3, A4, A5. Substituímos na fórmula, obtemos. Então, ó, o A5 seria o primeiro termo, 2, vezes a razão meio, elevado a 5 menos 1, porque é 5 termos. Eleva sempre um valor, uma unidade a menos. Então, 2 vezes meio elevado a quarto dá 1/8. O que aconteceu aqui? Primeiro, nós temos uma multiplicação e nós temos uma potência. Para resolver qualquer tipo de expressão, a gente precisa seguir uma regra de prioridades. Seja a equação, seja a função, seja a expressão algébrica, expressão numérica. Então, olha só, o que a gente primeiro resolve? Parênteses, 1. Parênteses, colchetes e chaves. 2. Potência e raiz. 3. Multiplicação e divisão. E, por fim, 4. Adição e subtração. Então, aqui não tem parênteses, não tem chaves. Aliás, tem parênteses. Mas é porque esse valor está elevado a uma potência. É meio elevado a quarta potência. O que acontece aqui? Vamos ao rascunho. Nosso A5, vimos que o primeiro elemento era 2. Ó, o A1 vezes Q elevado a 4 menos 1. Aliás, 5 menos 1, né? 5 menos 1. Tudo bem? Então, olha só. O A5 é o A1, 2, vezes a razão, que é meio, 1 sobre 2, elevado a 4. Ok? Então, aqui que a gente resolve primeiro. Temos uma multiplicação e temos a potência. Resolve sempre primeiro a potência. Pela regra de prioridades, resolvemos a potência primeiro. Tudo bem? Então, o A5 será 2 vezes meio elevado a 4. O que acontece aqui? É 1 elevado a 4. Ó, vou montar a fração. É 1 elevado a 4. E é 2 elevado a 4 também. Tudo bem? Elevo de cima e elevo de baixo. Então, o nosso A5 será 2 que multiplica 1 elevado a 4, 1. Tudo bem? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16. Então, 2 que multiplica 1 e divide 16, dá para simplificar, né? Teríamos aqui, ó, se a gente continuasse ó, a multiplicação, teríamos 2 sobre 16. Porque o 2 multiplica o 1 e o 16 mantém no denominador. Então, A5 será, dividindo tudo por 2, ó, de cima por 2 dá 1, e o de baixo por 2 dá 8. Justamente o processo de simplificação. Então, A5 é igual a 1/8.
Tudo bem? É importante não esquecer que nas progressões geométricas os termos são gerados pela multiplicação, também repetida por um mesmo número. Tudo bem? Atividade 3. Então vamos ao rascunho. Na atividade 3, pediu o A23. Tudo bem? Só que utilizando a fórmula da progressão geométrica. Tudo bem? Pediu A23, do 23º dia. O A1 é 89.500. Esse A1 foi dado. A razão foi calculada anteriormente, que era 1,06. E o número de elementos, n, é 23. Tudo bem, se eu quero saber no 23º dia, o número de termos é 23. Então, pediu agora na atividade 3 para encontrar o 23º item dessa sequência, utilizando a expressão AN igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, quem será o A23? Olha só. É AN, né? Só que n é 23. Então, é justamente o que a gente quer. A23. Encontrar o A23. O A1, 89.500 vezes a razão. A razão aqui é 1,06. Elevado a n menos 1. Elevado a 23 menos 1. Tudo bem? O A23 será 89.500. Lembrando, primeiro fazemos a potência, depois a multiplicação. Tudo bem? Então, 1,06 elevado a 22. Vamos ver isso na calculadora? 1,06. Em algumas calculadoras científicas, a padrão não vai resolver para a gente vai ter que selecionar a científica. A função potência, ou ela vai aparecer como x elevado a y, ou em algumas calculadoras como um chapéu, para dizer que está sendo elevado. Tudo bem? Então, olha só. 1,06 elevado a 22, 3,603537. Vamos pegar todo esse resultado, não vamos apagar nada, e já multiplicar pelo nosso A1, 89.500. A gente vai ter uma precisão melhor. Se a gente usa só 3,6, por exemplo, a precisão ela tende a cair. Tudo bem? Então vamos usar isso aqui, 3,6 vezes 89.500, teremos 322.516 casos, 0,6, né? Então, olha só, 322.516. Mas como nós estamos falando de pessoas, né, tem que ser exato, né? Então, aproximadamente, teremos um A23 igual a 322.516 casos. Tudo bem? Se a gente usar só o 3,6, como assim? Olha só. Ó, pega esse 1,06 eleva a 22. Se a gente pegar só a aproximação 3,6, vamos ver o que acontece. 3,6 vezes 89.500. 322.200 casos. Olha a diferença. Tudo bem de usar todos os números após a vírgula ou só usar a aproximação. Olha a diferença, 322.200. A diferença usando todos os números decimais, 322.516. 316 casos a mais, né? Só usando esses numerozinhos depois da vírgula. Tá bom? Então vamos voltar lá. E ver o que ele mais está pedindo. Agora que você descobriu a fórmula, tá? Retome a atividade 2 e descubra o termo A23. Confira com o valor final que você obteve com o resultado da atividade 2. Foram os mesmos? Não foram. Foram aproximados ou foram muito diferentes? Foram bem distantes.
O primeiro encontramos 311 mil casos e o segundo 322 mil casos. Diferença considerável. Tá bom? Atividade 4. Em tempo de isolamento social, o mercado musical com a ausência dos shows precisou se reinventar. Essa é uma forma segura de levar o entretenimento para dentro dos lares. Cantar e levar um pouco de alegria para quem está em casa é também válido neste momento. Fala do cantor Jorge por Folha Press, 8/4/2020. Existe alguma relação da música com a matemática? E aí? Fica aí o questionamento para vocês. Resposta de cunho bem pessoal aqui. Será que segue um padrão matemático? A música segue um padrão matemático? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas o que você acha? Na maioria das músicas ouvidas no Ocidente, a escala musical é atemperada e pode ser definida como uma sequência matemática. Na escala temperada, o comprimento inteiro é dividido exponencialmente em 12 partes, baseado na raiz duodécima de 2, o que permitiu a execução de qualquer música em qualquer tonalidade. Uma vez que as relações entre intervalos iguais são sempre as mesmas, não importa qual referência, tonalidade que se use. Tudo bem? Assim podemos imaginar uma progressão geométrica com o primeiro termo igual à unidade e os termos subsequentes obtidos por meio da multiplicação sucessiva por a raiz duodécima de 2 é igual a 1 sobre... Aliás, é 2 elevado a 1 sobre 12. Que constituem a razão da PG conforme a sequência exposta na tabela abaixo da escala temperada. Vamos à tabela. Então, olha só. Nota Dó é Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, não tem intervalo entre eles. Mi e Fá não tem intervalo entre eles, tá? Porque, Dó até o Ré é contado uma escala. Dó até o Dó sustenido é meia. Então, meia, 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 escala meia, 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 meia. Tudo bem? Então, olha só. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Aqui também não tem intervalo entre Si e Dó. Tudo bem? Então, olha só. A escala temperada está dizendo o seguinte. O Dó é 1 inteiro. Ok? O Dó sustenido é 2 elevado a 1 sobre 12. O Ré é 2 elevado a 2 sobre 12. O Ré sustenido, 2 elevado a 3 sobre 12. E o 4, 2 sobre... E o Mi, 2 elevado a 4 sobre 12, assim sucessivamente. Até voltar no Dó. O Dó é 2 elevado a 12 elevado a 12, que é 2 elevado a 1. Tudo bem? Então, quer dizer, desse primeiro Dó, passando toda a escala, subiu um tom. Tudo bem? Atividade 4. Qual é o primeiro termo da sequência da escala das notas musicais? O primeiro termo é 1. Tudo bem? Vamos ao rascunho. Atividade 4. O primeiro termo é 1. Tudo bem? Essa sequência é finita ou infinita? Ela pode ser chamada de infinita. Por quê? Por mais que ela seja cíclica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, por mais que ela chegue no Dó de novo, ela é cíclica. Só que com tons diferentes. O Dó aqui está 1, e o Dó na escala acima está 2 elevado a 12 sobre 12, que é 2. Tá bom? Então, olha só. Qual o último termo dessa sequência? O último termo é 2 elevado a 12 sobre 12. Então, olha só. O AN
Vamos colocar n, o último termo. Então, a n será 2 elevado a 12 sobre 12. Tá bom? Isso aqui é igual a 2, tá? Porque 12 sobre 12 é 2 elevado a 1. Tá bom? Ó, 2 elevado a 1. Ó, 12 sobre 12, o expoente vira 1. Tá bom? Então, cada vez que chegar no Dó, ó, se eu aumentar uma escala novamente, o Dó 2 tons acima será 3. Tá bom? Tudo bem? Então, olha só. Ai, não é esse. Então, olha só. Primeiro termo, 1. É a sequência infinita ou infinita, respondemos. Qual o último termo dessa sequência? 2. Tá? Use a fórmula do termo geral e encontre o sexto termo dessa sequência. Depois confira com a tabela na escala e veja se acertou o resultado. Pediu o A6 então, né? Tá bom. Pediu o A6. Quem que é o A6? É o A1 vezes a razão elevado a 5. 6 menos 1, 5. Tá? Então, o A6 será o A1, que é 1, vezes a razão. A razão aqui é... Vamos colocar ela aqui em cima? A razão é 2 elevado a 1 sobre 12. Tudo bem? Então, vamos colocar essa razão aqui. E isso aqui está elevado a 5. Tudo bem? 2 elevado a 12, 1 sobre 12, desculpa, elevado a 5. Tá bom? Aqui nós temos o A6 igual 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, ó, 2 elevado a 1 sobre 12. Potência de potência, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Tá bom? Então, ó, 2 vezes 1 elevado a 1 sobre 12 vezes 5. Então, ó, multiplica em cima. Teremos o nosso A6 igual a 2 elevado a 1 sobre 1 vezes 5, 5. 5 sobre 12. Pediu para... Vamos voltar ali. Confira na tabela a escala e veja se acertou o resultado. Ó, o sexto termo, né? 1, 2, 3. Ó, o primeiro é Dó, o segundo Dó sustenido, Ré sustenido, Mi e Fá. É justamente o sexto termo, ó. 2 elevado a 5 sobre 12. Então, acertamos. Acertamos. Tudo bem? Então, é isso. Fica agora com a atividade semanal. Muito bem. Atividade Torre de Hanoi. Vamos lá. Desafio de matemática. A Torre de Hanoi. Olá, jovem estudante do ensino médio. O objetivo desse experimento é um jogo conhecido como as Torres de Hanoi. Sua origem está atrelada à seguinte lenda. No começo dos tempos, Deus criou a Torre de Brahma com 3 pinos de diamante. 3 pinos de diamante. Alinhados. E colocou no primeiro 64 discos de ouro maciço em ordem decrescente. Tá? Deus então chamou seus sacerdotes e ordenou a eles que transferissem todos os discos para o terceiro pino. Tudo bem? Movendo apenas um disco de cada vez. E nunca colocando um disco maior sobre o menor. Os sacerdotes então obedeceram e começaram seu trabalho dia e noite. Quando eles terminarem, a Torre de Brahma irá ruir e o mundo acabará.
Felizmente, mesmo que essa lenda fosse verdade, poderíamos ficar tranquilos. Se fizéssemos as contas, veremos que serão necessários aos sacerdotes cada movimento fosse feito em um segundo. Felizmente, mesmo se essa lenda fosse verdade, poderemos ficar tranquilos. Se fizermos as contas, veremos que serão necessários aos sacerdotes 18 quintilhões 446 quatrilhões 744 trilhões 73 bilhões 709 milhões 551.615 movimentos e que demoraria cerca de 585 bilhões de anos, considerando que cada movimento fosse feito em um segundo, tá? Teríamos 18 quintilhões de segundos. Isso é aproximadamente 585 bilhões de anos. É muita coisa, né? Até o final desse experimento, vamos ver como pode ser calculado esse número. Tá bom? Então, olha só. Aqui, nós temos dois sites. Nós vamos acessar um deles, indicando a simulação do jogo da Torre de Hanoi. Aqui na sequência do material mostra o procedimento de como confeccionar o material. E vai ficar nessa forma, ou seja, tem 3 pinos e 5 discos. O mais comum, vamos assim dizer. Mas ele pode ser jogado com 2 discos, 3 discos, 4, 5 e N discos. Regras dos jogos, vamos lá. Esse jogo tem como objetivo deslocar todos os discos de um pino para outro qualquer, obedecendo 2 regras: mover apenas um disco por vez e um disco com diâmetro maior nunca poderá ficar sobre um disco com diâmetro menor, ou seja, nunca veremos um menor abaixo de um maior. Essas são as regras. Tente jogar com 1, 2, 3 discos. Você acha que é possível predizer qual será o número menor de movimentos necessários para transferir os discos do primeiro para o último pino? Se sim, quantos movimentos você acha que serão suficientes para uma torre com 10 discos? Chamando de N o número de discos, a partida de J, o menor número de movimentos feitos para vencê-la. Tente preencher a tabela 1. Ok. Tem a tabela 1 com 1, 2, 3, 4, 5 discos, tá bom? Vocês vão colocar o número de jogadas. Para mover um disco, apenas um movimento, né? Para mover 2, vamos abrir. Então, um dos links apresentados no material é esse aqui, Clube de Matemática da UBMAP. Tem a apresentação do jogo, o que a gente fez no link no texto anterior. Tem o jogo e as instruções para jogar, ok. Aqui nós vamos começar com 2 discos. Aqui está dizendo que a quantidade mínima de movimentos é 3. Por quê? Ora, se eu quero mover no primeiro pino para o terceiro, eu vou precisar tirar o primeiro e movimentos perfeitos, quantidade mínima de movimentos. Ok? Vamos aumentar agora para 3 discos. Está informando que a quantidade mínima de movimentos é 7. Detalhe, eu preciso mover essa torre para o terceiro, segundo a lenda, né? Na verdade, eu posso mover para qualquer uma dos dois, né? Mas, se o número de discos é ímpar, o primeiro disco tem que ir sempre no local de origem, no local. Se eu quero mover da primeira coluna para a terceira, e o número de discos é ímpar, o primeiro disco tem que vir na coluna de destino, tá? Porque, ó, 1 vai vir na coluna de destino, o 2 vai vir nessa segunda, e o 3 também vai estar e o 3 também estará na coluna de destino, ok? Então, ó, o 2 vem para cá, menor vem para cá, vem para cá, vem para cá, esse vem aqui e esse vem aqui, pronto. Mudamos da primeira para a terceira coluna, tudo bem?
Agora, se o número de discos é par, o primeiro, e eu quero mover na terceira de novo, o primeiro disco tem que ir na coluna oposta. Porque, ó, vamos pensar assim, o primeiro e o terceiro estarão aqui, o segundo e o quarto estarão aqui, tá? Então, ó, vem para cá o primeiro, o segundo vem para cá, joga o primeiro para cá. Traz o terceiro disco, move de novo o pequeno para a origem e vem até aqui. Aí move a base. Tudo bem? Agora, ó, 3 discos eu quero jogar aqui, então o primeiro tem que vir para cá. Tá? Esse é o macete. Então vamos aqui, aqui, aqui e aqui. Perfeito. Para 4 discos, o número mínimo de movimentos é 15. Então vamos para 5 discos. Então, ó, 5 discos, o primeiro tem que vir no local de destino. Tá? Trouxe aqui. Terceiro está vindo para cá. Então tem que mover esses dois para cá. O quarto vai vir aqui. Ok? Então vou trazer esses discos para cá. E liberar espaço para levar o último disco para a terceira coluna. Tudo bem? Então, ó, dá para usar a mesma ideia. Se são 4 discos, então eu tenho que usar o primeiro sempre na oposta. Tá bom? Joga aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Trouxe o quarto disco, ok? Então, ó, 3 discos. Leva esse para cá. Esse vem aqui. Esse vem aqui. Joga o terceiro disco para cá. E por fim, joga aqui. Joga esse e joga este. Beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no material, atividade 1, e vão registrar o número de jogadas. Vão registrar o número de jogadas para cada um dos movimentos. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher essa coluna com o número de jogadas para 1, 2, 3, 4 e 5 discos. E agora, investigação de uma relação. Com base na última coluna da tabela, tente descobrir qual será o menor número de movimentos de 6, 7, 8 discos. Então vocês vão lá no site, ou se vocês têm um jogo em casa, se vocês confeccionaram, vocês vão descobrir o número para 6, 7, 8 discos. Tá bom? E escreva os primeiros elementos da sequência, o menor número de movimentos, J, e faça o diagrama e faça um gráfico N por J, onde J é o número mínimo de movimentos para caso de N discos. Esta sequência, o gráfico lembra vocês alguma função conhecida? Fica aí o questionamento. Você sabe escrever alguma fórmula que prediga o número mínimo de lances para solucionar o jogo a partir do número de discos na partida? Com os lances chegam a essa. Como vocês chegaram a essa hipótese? Caso seja possível, dialogue com seus colegas, amigos pelo WhatsApp e descubra quem conseguiu passar o número de pinos com o menor número de movimentos. Tá bom? Lembre-se que a ideia central do jogo é conseguir o menor número de movimentos possíveis. Você pode jogar com a sua família também. Aqui tem a referência. Então, olha só. Para fechar, aqui, ó, se você aumentar para 6 discos, está dizendo que o número mínimo de movimentos é 63. Para 7, 127. E para 8, 255. Vocês conseguem? Fica aí o desafio. Até a próxima. Então, é isso. Até a próxima e espero ter ajudado. Qualquer coisa, comente abaixo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!